Paz, meus irmãos amados, vamos falar sobre a palavra cooperador, né? Para quem não me conhece, né? Meu nome é Wagner, né? Moro na Espanha, sirvo a Deus aqui com alegria. Faço parte do ministério e estamos aprendendo, né? Não somos donos da verdade e queremos comentar sobre esta palavra usada em algumas denominações. Cooperador. Se ela é uma palavra, um título ministerial bíblico ou não, né? Para quem não me conhece, eu tenho alguns vídeos no canal da minha renúncia, que eu disse que um presidente aqui da Espanha, no dia de uma reunião, disse que eu não fazia parte do ministério. Cooperador não era ministério segundo as escrituras. Eu fiquei muito indignado. E, na verdade, ele está certo. Ele está certo. O mais errado é de não se abrir isto com os companheiros cooperadores e deixar bem claro que não é um ministério, que na verdade seria só um ajudante, né, um cargo, né, segundo as escrituras, seria só um cargo, um ajudante de um ministério. Por isso que nos livros, né, nas reuniões, nos lugares, está escrito cooperador do ofício ministerial. Então, a palavra cooperador, o sinônimo dela seria colaborador, ajudante, não? Então, ele é um ajudante do ofício. Então, ele não está no ofício ministerial. Eles são um ajudante do ofício ministerial. Então, ele está correto. Então, meu irmão, que é cooperador aí, né? Se você tem como ministério bíblico, não é. E a própria igreja deixa muito claro isso daí. Então, você só ajuda, não tem que apitar em nada, né? Mas e nas escrituras? Porque quando eu evangelizava e queria mostrar isso como um ministério bíblico, eu era contra também usar a palavra pastor, como muitos, né? Não usa, que tem como se fosse uma blasfêmia, como se estivesse roubando um título do Senhor Jesus, né? Usando João 10. Não vamos entrar tanto na palavra pastor, vamos falar mais sobre cooperador. Então eu usava 2 Coríntios 8:23, que dizia assim: quanto a Tito, o meu cooperador, isso é Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, quanto a Tito, o meu cooperador e companheiro, né? Companheiro e cooperador para convosco. Então vemos, eu usava ação. Então Tito era cooperador, né? Então, tá vendo aí na Bíblia, né? Tá vendo nas escrituras que fala que a palavra aqui cooperador? Vamos ver em Tito capítulo 1 que Tito não era um cooperador como um título oficial, né? Um título bíblico, né? Do ofício ministerial. Né? A palavra cooperador, ele era um ajudante das coisas de Deus. Então, por isso Paulo usou Tito, companheiro e cooperador, quer dizer, ajudante daquilo que é de Deus. Eu usava também o versículo Romanos 16:3, que disse: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então aqui disse cooperador como se fosse um ofício ministerial, mas não tem nada que ver. Por quê? Porque Priscila e Áquila era o evangelista. Isso está muito claro, não vamos aprofundar. Um dia podemos falar só sobre Priscila e Áquila. Era evangelista e que era usado de Deus. E esse era o título ministerial que eles tinham, né? E vamos ver em Tito capítulo 1, versículo 5, que Tito era ancião. Tito era ancião. Porque está escrito assim: por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesse ancião, como já te mandei. Então Paulo disse a Tito, vai a Creta e as outras igrejas e organiza, coloca em ordem o que está desorganizado e apresenta aí ancião, presbíteros nessas igrejas. Então vemos que se Tito era um cooperador como ofício ministerial, ele não ia apresentar ancião a presbítero, não tem nenhuma lógica. Ele tinha que ser presbítero, tinha que estar no presbitério, ser um ancião para apresentar ancião. Então, a palavra cooperador, vemos que ela não tem nada a ver com títulos ministerial. Paulo sempre usou essa palavra como alguém que ajuda, que colabora na igreja. Então, todos que colaboram, seja desde a limpeza
até o ancião são cooperadores. Porque ele disse em 1 Coríntios 3,9, disse assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Ele usou nós, ele também era, e sabemos que Paulo era um apóstolo. Então, a palavra cooperador não é um título ministerial. 1 Coríntios 6,1, ele disse, e nós cooperando também com ele. Né? Vamos ver em Efésios 4, vamos ver os 5 ministérios bíblicos. Esses são os 5 títulos de ministério bíblico. Efésios 4, versículo 10, está escrito, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profetas, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério. Então, esses são os 5 ofícios, os 5 títulos do ofício ministerial, né? Para a edificação da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então, vemos aqui, quando eu usava esse versículo para, alguém usava esse versículo para dizer que aqui tem o título de pastor, que é um ministério, eu lia, você não leu o 9, porque o 9 disse assim, Jesus disse assim, eu levei cativo ao cativeiro e de dons aos homens. Então, é dons aos homens, não é título. Mas paramos para refletir, né? Para reflexionar, não para pensar. Se nós dizemos que um evangelista tem o dom de evangelista, e nós dizemos, este é um evangelista, né? Damos o título de evangelista para ele, aquele que tem o dom, sendo que é um ministério. Algumas igrejas não aceitam como ministério, mas é um ministério bíblico. Se alguém profetiza, dizemos, este é um profeta. Se alguém é um apóstolo, não tem o dom de apóstolo, claro que é um apóstolo, e assim também, aquele que tem o dom de pastor, ele tem um título de pastor, né? E doutor, aquele que está apto para doutrinar, ensinar. Seria um doutor da lei, que tem o conhecimento, a faculdade de ensinar outras pessoas. Então, vemos que cooperador não é um título de ofício ministerial bíblico, né? Como disse o nosso irmão, está corretíssimo, não é, né? É um ajudante de um ministério, ajudante de um ancião, né? Então, pero não importa, o que mais importa, né? Por mais que você não sabia, e é bom conhecer, ter o conhecimento disso, mas o que mais importa, se dentro do seu coração você sente que tem o dom de pastor, o dom de cuidar daquilo que é de Deus, né? O que mais importa é isso. Claro que também importaria, e seria o certo, usar esses 5 ministérios que está em Efésios 4. Não é verdade? Não inventar outros títulos para ministério. Mas, né, o que importa é a consciência, mais importa a consciência, e se você tem como um ministério, né, louvado seja Deus, né? Essa é a minha visão, meu ponto de vista. Deus que abençoe grandemente e a paz de Deus.